Boa noite, galerinha. Sejam todas muito bem-vindas a essa excepcional live que está começando agora ao vivo para todo o Brasil. Conforme tínhamos combinado, de nos encontrar aqui para conversar sobre esse tema que é quase que inesgotável, né, que é a libido. Primeiro, preciso saber se vocês me ouvem bem, se me veem bem, se o som tá beleza, tá ouvindo todo mundo direitinho com o fone aqui, se o sinal aqui tá belezinha, se vocês estão conseguindo ver direitinho, se não tá picotando nada. Sejam todas bem-vindas, aquelas carinhas conhecidas de sempre uma galera nova chegando. Beleza, Ana Paula, obrigado pelo retorno aí. Fabi, sejam bem-vindas. Cris, a Gabi também entrou, deu uma acenadinha aqui pra mim. Sejam bem-vindas todas vocês. Muito obrigado pela participação sempre, tá? Então, se a galera toda está me ouvindo bem, me vendo bem, já podemos começar as vias de fato. Hoje, nós vamos falar sobre libido, como eu já havia dito, mas vamos tentar abordar isso de uma maneira mais ampla do que o de costume, quando vocês pensam em alguma disfunção da libido, né, alteração da libido. Essa palavra libido, na verdade, ela é utilizada e generaliza, na verdade, as alterações da libido generalizam um universo de transtornos da vida sexual da mulher especificamente, né? Então, essa complexidade é o que faz o tratamento da libido feminina ser tão difícil, tá? Então, para conversar sobre essa questão extremamente complexa e interessante, eu acho que o meu Instagram travou nos comentários, tá? Eu não estou conseguindo ver os comentários a partir de um determinado momento, ele parou aqui, tá? Então, vou testar aqui se eu publicando alguma coisa, se ele volta. Ó, voltou. Eu vi que ele deu uma travada aqui do nada. Bom, estou resolvendo aqui esse negócio. Pronto, agora já estou conseguindo ver vocês de novo, que eu vi que do nada parou ali. Então, sem mais delongas, não vamos perder tempo e vamos chamar aqui, agora com tudo resolvido, vou chamar aqui essa pessoa que eu tenho acompanhado muito nas redes sociais, tem postado uns conteúdos muito interessantes, que lançou um curso aí há pouco tempo também muito interessante e que tem uma visão bastante ampla, né, e completa, assim, digamos, nessa pegada multidisciplinar que a gente precisa aí para proporcionar bem-estar às pacientes, muito mais do que simplesmente ficar tratando doenças, né? Que é a doutora Priscila, nutricionista e endócrino agora, quando terminou após aí agora há pouco tempo, né? E eu vou chamá-la para participar desta live conosco. Vamos ver aqui se Deus nos ajuda a receber. Pronto, vamos lá. Aí! Olá, boa noite! Boa noite, Priscila. Boa Tudo noite, bem? pessoas, tudo bom? Tá no trabalho ainda, Maravilha. né? Não, aqui essa parte aqui é atrás da minha casa, é uma estante que eu tenho aqui em casa. Ah, Eu tá. uso Ah, ela tá. sempre, Eu achei mas que fosse consultório. ela é estrategicamente colocada aqui para ficar de fundo das lives sempre, mas é a minha casa mesmo. Muito bom. Eu acabei de voltar de lá. Inclusive, a minha última paciente hoje é uma paciente sua também. Tenho começado a receber uns pacientes suas lá no consultório. Muito legal Sim. essa parceria aí. Inclusive, me deram dicas de farmácia de manipulação boas que eu não tinha, não conhecia. Elas falaram recentemente para mim. Ah, que legal. Aqui no Rio eu levo muito pela analítica, né? É, exatamente ela. Que tem na Barra até, tem no Downtown. Isso, tem no Downtown, exatamente. Ela é muito boa mesmo, o suporte dela também é muito bom. Beleza. Ai, gente, adorei falar desse tema agora, pré-carnaval, né? Tem uma simbólica aí, libido carnaval. Tem tudo a Pra ver, galera com que tá certeza. solteira. Mas a ideia não é essa, né? A ideia não é falar sobre ele. Assim, até né? Até sob certo ponto, mas assim,
A questão é que justamente a gente precisa começar a tratar a libido muito mais como uma questão de uma influência hormonal, né? Assim, meramente, né? E unicamente. E é muito legal, assim, ter você aqui hoje com a gente, porque você, como endócrino, sabe muito bem de todas as questões hormonais que estão envolvidas, mas obviamente sabe também que não é só isso, né? E que muitas vezes as pacientes procuram a gente no consultório, porque isso é uma coisa que intercala muito o endócrino com o gineco, de que a paciente já chega com essa queixa de vários transtornos diferentes sobre a sua sexualidade e chama isso de libido sempre. E o que ela espera é que você dê um remédio, uma pílula que resolva magicamente tudo aquilo, né? Como é que é a sua experiência em relação a isso? Assim, na verdade, assim, dentro do meu trabalho, libido, emagrecimento, etc., eles sempre esperam ter entregue algo pronto e que resolva o problema deles, né? Na verdade, é sempre isso que acaba acontecendo. E aí a gente acaba tendo um trabalho ali meio de conscientização do paciente, né, para essa questão. E com libido não é nada muito diferente, né? Inclusive, quando eu publiquei que eu ia falar numa live sobre libido aqui com você, o pessoal começou a escrever no direct. Ai, que legal, vai falar sobre testosterona. Nada disso. A testosterona Exatamente. é o último ponto, é a última coisa que a gente vai pensar dentro da libido, né? Sim, Às vezes, exatamente. até mesmo antes de prescrever testosterona, eu mando a mulher trocar o namorado, porque o problema está no namorado. Exatamente, é um Mas grande problema. é, é até brincadeira, né? Eu acabo falando brincando, mas assim, antes da gente pensar mesmo numa reposição hormonal de testosterona, que sim tem eficiência dentro das questões sexuais, libido, etc., para a mulher, a gente precisa pensar no que vem antes, né? Então, Uhum. assim, se a mulher tem uma testosterona baixa no exame de sangue, que nem é ainda o preditor aqui no Brasil mais importante, o exame de sangue dentro do É, Brasil de testosterona para a mulher, ele não é muito sensível, né? Então a gente assim, acaba pedindo para ver como exatamente. é que tá mais ou menos, mas não tem uma sensibilidade muito, não tem uma acurácia grande. Então a clínica, É, nesse caso, sempre vai ser soberana. Então até exatamente. mesmo Isso funciona muito para as pacientes com SOP também, né? Que acham que é tudo uma questão da testosterona tá alta ou tá baixa. Esse mesmo problema que a gente tem dos ensaios, né, em laboratório, que a gente chama, para quantificar a testosterona, a gente tem muita limitação disso, né? muita. Inclusive, o próprio SOP, né? Não é o tema hoje, mas a síndrome do ovário policístico, ela tem 4 fenótipos. Então, um dos Uhum, fenótipos vai ter a elevação dos androgenos da testosterona. Tem outros que não vão acontecer isso, né? exatamente. Mas fica todo mundo focado na testosterona. Não sei mesmo se a mídia social acabou fazendo isso, né? A gente falou tanto de testosterona e libido que as pessoas ficaram com isso na cabeça. Mas não é, né? Para a gente produzir testosterona, o zinco é o melhor amigo do endócrino. Então, o zinco Uhum, e o ferro, ele tá ali dentro da produção da cadeia hormonal, junto com o colesterol, né? Então, muitas das uhum, vezes, até mesmo no paciente masculino, às vezes ele vem com uma hipercolesterolemia, um LDL aumentado, e realmente o problema dele é a testosterona que está baixa. Mas na maior uhum. parte das vezes, o corpo está tentando compensar, né? A testosterona baixou, o LDL aumentou, para tentar fazer uma compensação aí do hormônio, mas nem sempre vai ser isso. E a gente precisa ficar muito atento a esses micronutrientes, né? Principalmente complexo Sim. B, ferro e zinco. E as pessoas deixam isso de lado, começam a repor testosterona e, na verdade, está só tapando o sol com a peneira, né? Que é óbvio. Qualquer mulher, Exatamente. qualquer mulher pode estar com a testosterona boa, pode estar com a testosterona ruim. Se estiver com a testosterona ruim, mais ainda. Mas qualquer mulher que tiver uma reposição de testosterona, é óbvio que ela vai se sentir bem, né? Porque a nossa Sim. testosterona é mais baixa dentro do ciclo feminino. Ela tem um papel de importância ali, mas não dentro de todo o ciclo. E aí, se a gente fosse comparar com um homem que tem uma testo mais linear, se a gente for repor na gente, teoricamente, a gente vai se Uhum. sentir um pouco mais animada, né? Mais forte ao longo do dia. Só que a gente precisa seguir o ciclo, né? E dentro do É ciclo. justamente essa questão, né? Muitas mulheres experimentam essa potencialização, inclusive sentem uma alteração na própria atividade física, né? E
isso dá essa falsa sensação de que isso está promovendo o bem-estar, mas está tornando aquilo uma dependência. E às vezes você poderia investir mais na sua rotina, mais saudável, numa rotina mais disciplinada de exercícios, que te traria a longo prazo um resultado também muito bom. E aí você fica naquela montanha-russa, né? Às vezes usa, aí fica com medo, aí para, o negócio vai e volta, e você não cria um hábito de vida realmente saudável, né? Exatamente. E aí a pessoa, ela fala mal também do anticoncepcional, que não quer usar hormônio, mas aí acaba ficando refém de uma testosterona, sem saber, sem entender, sem se conectar, sem ver como é o ciclo dela, né? Então, assim, para a mulher, no 14º dia, que é a ovulação, só para explicar para a galera, a gente tem um aumento de estrogênio. Então, nessa fase, se a gente vai ovular aqui no 14º dia, teoricamente, a gente está ovulando para engravidar, né? Teoricamente, no mundo animal. Então, se a gente está ovulando aqui para engravidar, aqui a gente tem que ter libido, né? Para a gente ter relação sexual e engravidar no 14º dia. Então, segundo a fisiologia hormonal, aqui a gente aumenta o estrogênio. Então, uma mulher com estrogênio maior, antes da ovulação, ela é aquela mulher que ela é mais sexy, né? Essa mulher, se ela sair para a night, no dia que ela tiver com o estrogênio mais alto, ela tem o date dela, ela vai conseguir o date ali dela. É mais propenso para essa mulher conseguir alguém na pré-ovulação, porque ela vai estar com o estrogênio mais aumentado, justamente para chamar mais a atenção do homem e ter ali uma relação para engravidar. Diferentemente da mulher que está pós a ovulação, né? A mulher pós a ovulação, ela já está o que está para ser mãe. Então, assim, a mulher ovulou, teve ali a fecundação, depois ela vai ter o aumento de progesterona, ficar pronta para ser mãe. E aí, com isso, nessa fase, ela não é uma mulher que tem muita libido, né? Se a gente for pensar numa mulher que não engravidou nessa fase, o que ela tem é o espessamento do endométrio. Então, ela está ali nutrindo aquele endométrio. É uma fase que ela tem mais fome, ela precisa comer mais, ela fica mais forte, inclusive, até mesmo para treinar na academia. E aí, tudo isso, ele tem que ser observado, né? Ser auto-observado para a mulher, para ela entender o que está acontecendo com ela. Por que ela tem libido antes de ovular? Por que ela tem menos libido antes de ovular, né? Por que a mulher ela é cobrada a todo momento que ela tem que ser uma máquina sexual? Não. Os homens, eles têm uma projeção hormonal ao longo do mês. A mulher já é diferente, né? Então, cada um com seu papel, né? Dentro aí do mês. E é muito curioso que essa é uma dinâmica hormonal com uma função evidentemente reprodutiva, mas que isso extrapola para toda a vivência da mulher, né? Todas as suas esferas, digamos assim. Então, a mulher que se conhece e se observa, ela sabe programar, inclusive, por exemplo, a sua produtividade no trabalho para esses diferentes momentos, né? Em momentos que ela está mais controlada, mais focada, em momentos que ela está mais dispersa, mais imaginativa, mais criativa, até, digamos assim, né? Essa dinâmica de estar mais aberta e estar mais fechada, ela acontece em tudo, né? Nas relações pessoais e tudo mais, ainda que não no caráter propriamente sexual, mas nas relações familiares mesmo isso muda, nas relações de trabalho isso muda também, né? Sim, muda muito, muda muito. E aí, quando a mulher ela não está entendendo, não está se auto-observando, ou até mesmo usa anticoncepcional, ela não consegue ter essa noção, né? Eu vejo seus posts, eu vejo que você fala bastante de anticoncepcional, né? E a gente pensa muito parecido com essa questão mesmo do anticoncepcional. E por isso até eu mando algumas pacientes para você, eu falo, doutor Felipe, porque ele vai te explicar melhor isso do que eu, se você precisa ou não. Porque realmente essa perda de conexão, né? Claro que dentro das medicações, seja anticoncepcional ou seja testosterona, sempre vai ter uma indicação clínica para paciente usar, né? Então, assim, as pessoas também, elas crucificam o anticoncepcional, mas ele tem indicações. Mas, de uma forma geral, né, a gente precisa, antes de mais nada, se conectar com o que está acontecendo, para a gente entender ao longo do ciclo. Então, o primeiro ponto que a gente abordou aqui é entender que a mulher ela é cíclica. Então, ela vai ter momentos com mais libido e momentos com menos libido. Isso é normal, né? As pessoas ficam se cobrando muito, mas isso é normal, tá?
Então, para a gente ter mais libido, eu pontuei umas coisas aqui que eu até escrevi no meu Instagram, que eu acho interessante a gente entender, né? Tem essa questão das vitaminas, que são extremamente importantes. Para mim, é o primeiro ponto, para tanto a mulher quanto para o homem, né? Ter mais libido, tem essa questão das vitaminas, mas para a gente absorver essas vitaminas, precisamos de um intestino que seja pleno, que seja eficiente. Então, se for um intestino disbiótico, né, um intestino inflamado, geralmente mulheres que têm endometriose, elas têm um grau de disbiose maior, porque a endometriose já automaticamente inflama o intestino dessas mulheres. Então, assim, vai depender de cada caso. Mas a gente precisa de um intestino pleno, cuidado, tratado, para ele absorver melhor os nutrientes, seja da comida ou seja mesmo da suplementação que a gente vai acabar fazendo, né? E é muito legal você ter citado esse tipo de informação, né? A gente já passou por endometriose aqui na página também, e vira e mexe a gente, né, traz essa proposta de pensar numa visão mais ampla sobre todas as doenças e tratar isso de maneira efetiva. Foi muito legal você ter falado sobre essa questão da paciente com endometriose, como se ela tivesse mais inflamada, né? Como se tivesse, não, ela estando mais inflamada de uma maneira geral. E aí, quando a gente começa a falar da associação de dieta com endometriose, as pessoas acham que isso é coisa de maluco, que isso é coisa de gente que não estuda, que está inventando moda, como se isso fosse uma coisa de outro mundo. Mas quando você começa a estudar a fundo a coisa e percebe novas perspectivas, aquele pensamento fora da casinha, você vê que já existem estudos até bastante antigos que relacionam a má qualidade da dieta com maior risco de desenvolvimento de endometriose, né? E que, inclusive, dietas com restrição de glúten, por exemplo, que é um componente mais inflamatório, por assim dizer, para algumas pessoas, a dieta rica em glúten também tem esse potencial de aumentar o risco por outro lado, né? E que alguns estudos já indicam que essa restrição do glúten na dieta já pode ter um potencial de interferir mais no curso da endometriose em si, né? Sim, porque assim, o que acontece? Na endometriose, a maioria das mulheres já tem um grau grande, né? E aí a digestão delas já é ruim. Então, todo o alimento que tem difícil digestibilidade, como o glúten, que é uma proteína de difícil digestibilidade, leite, até mesmo o ovo, em alguns casos, eles não são muito indicados quando a endometriose ela está, por assim dizer, muito atacada, né? Muito inflamada. Porque realmente esse intestino ele vai ter maior dificuldade de digerir esses alimentos, né? Então, o ideal nesse caso, no primeiro momento, seja mais fácil de digestão, né? Para justamente atenuar essa disbiose. Para quem não sabe o que é disbiose, é desbalanço de bactérias intestinais. Então, dentro do nosso intestino tem bactéria gram-negativa, gram-positiva, a gente tem fungo, a gente tem parasitas, e aí todos eles têm que estar conversando entre si, né? Quando a gente diz disbiose, significa que uma bactéria ela aumentou muito a produção, e não era para ela estar sendo produzida dessa maneira tão grande. E aí tem um desbalanço ali dentro da população do nosso intestino e a gente acaba inflamando. E com uma doença inflamatória, isso acaba piorando, como a endometriose, né? Então, isso é muito importante. Um outro ponto importante é a tireoide, né? As pessoas, elas não têm... nós, médicos, a gente não tem o hábito de avaliar a função tireoidiana das pessoas. Hashimoto cresce a cada vez mais. Então, o que eu mais vejo na minha prática clínica é diagnóstico de Hashimoto, seja por estresse, seja por uso crônico de iodo, seja por alimentação errada. Cada vez mais a gente vê Hashimoto, tireoides perdendo a função, né? E tireoides com uma função alterada, elas também levam à alteração de libido. A tireoide, ela é componente essencial dos nossos neurotransmissores. Então, se a gente não tiver T3 e T4 sendo produzido da forma que a gente precisa, a gente vai ter alteração. Vai ter alteração cognitiva, de memória, de libido, tudo isso. Então, a tireoide é extremamente importante. Tem gente aí animado querendo saber sobre a menopausa. Vou falar ainda. Eu nem ia falar de menopausa, mas eu vou chegar falar. Lá. Tem coisa boa, né? Sobre menopausa tem umas coisas bem interessantes também. Sim, eu adoro menopausa. Então, o quarto ponto aqui que eu anotei seria colesterol, né? Que a gente já falou.
Dentro da esteroidogênese, para a gente produzir testosterona, que é o último hormônio, a gente precisa antes, né, do colesterol. Então, o fígado, ele produz colesterol, para a partir daí ele produzir pregnanolona, a gente produz os outros hormônios. Então, se não tiver colesterol suficiente, a gente tem alteração da produção hormonal final. Ou, se a gente tiver a alteração da produção hormonal final, a gente tem alteração do colesterol. Então, sempre, nos casos de libido também, é interessante a gente avaliar, né, se o paciente está com hipercolesterolemia, porque isso aqui pode ser um indicativo de que ele precisa realmente repor a testo. E é engraçado, né, como esse pensamento mais simplista, assim, tá faltando hormônio, vamos dar hormônio. Acaba sendo uma visão muito tradicional da medicina, que graças a Deus tem mudado um pouco, no sentido de está faltando hormônio, vamos observar se é um problema realmente para suprir o hormônio, suplementar o hormônio, ou se é uma falta de substrato, matéria-prima para produzir aquele hormônio, né? E Exatamente. de micronutrientes particulares ali, peculiares, mas uma desnutrição de alguma forma, né? É porque a nossa alimentação, de maneira geral, só piora, né, com o tempo. O mundo, quanto mais corrido, maior a tendência da alimentação ser pior. E o estresse também, né, que eu coloquei aqui também na listinha que eu fiz. Então, já que a gente falou do estresse, gente, o estresse é o primeiro ponto, é o segundo ponto depois da alteração dos micronutrientes. Na verdade, vem até antes, né? Porque o estresse causa desbiose e essa desbiose causa a deficiência de digestão dos nutrientes. Então, ai, Priscila, mas eu não quero ser estressada. Meu amor, não dá. Se você mora no Rio de Janeiro, você vai ser estressada. Você vai andar sem cordão. Hoje eu atendi um Grande do Sul, que ela veio passar carnaval no Rio de Janeiro, marcou consulta comigo. Aí ela me chega no consultório toda bonitona, né? Aquela mulher do Rio Grande do Sul, né? Toda maravilhosa, com os cordões de ouro, um anel em cada dedo de ouro. Aí no final da consulta, aí eu falei assim, fulana de tal, deixa eu te falar um negócio. Você tá hospedada onde? Aí ela falou, tô em Ipanema. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, você vai tirar esses cordõezinhos, você vai tirar esses anéisinhos e você vai deixar no seu hotelzinho. Você não vai usar isso aqui. Porque vão te roubar. Então, assim, a realidade no momento do Rio de Janeiro é essa, né? Se sair o cordão de ouro na rua, você vai te assaltar. Então, você vai ficar andando estressada, olhando para ver se tem alguém vindo para correr e arrancar seu cordão. Não. Você vai tirar um fator que poderia estar te estressando. Então, hoje, morar no Rio de Janeiro, a gente vive um momento realmente estressante, que a gente fica com medo disso, daquilo, outro. Então, assim, não tem como a gente se livrar do estresse. O que a gente precisa fazer é atenuar o estresse. Então, se a gente já sabe o que estressa a gente vai trabalhar para atenuar aquilo, né? Não tem para onde correr, a gente vai atenuar. Ah, meu trabalho é estressante. Tá bom. Tem como você mudar? O que você vai fazer para mudar? Ah, não tem como, preciso trabalhar para pagar minhas contas. Então, você vai continuar o seu trabalho e vai trabalhar a cabeça para que o que te estressa naquele trabalho você deixar um pouco para lá e não se autoflagelar com isso, né? Então, o estresse é uma coisa que a gente precisa aprender a modular. Inclusive, eu acho até que as pessoas reclamam muito, mas eu acho que quando a gente era um mundo mais primitivo, era muito pior, né? Então, a gente está vivendo um momento muito bom, inclusive. Com certeza. E isso que você falou de modular esse estresse e conseguir lidar com isso, né, tem tudo a ver com essa proposta de tratamento multidisciplinar, eu acho, porque aí vai entrar um psicólogo, aí vai entrar o psiquiatra, aí vai entrar o profissional de educação física, vai entrar alguém que te ajude a descobrir qual é o seu hobby, qual é o seu talento, que te permita extravasar isso de alguma forma, trabalhar sua concentração. E a pessoa fica ali, né, aquele tempo todo focada no problema, é libido, mas esquece que ela não faz nada na vida dela para extravasar ou para aliviar, para chegar em casa já mais focado ou mais concentrado, né? E uma coisa vai levando na outra, né? Exatamente, até mesmo as práticas do Dinacharya que eu ensinei aqui um dia desses, atividade física, né? Ler um livro, rezar o terço. Então, assim, a gente tem muitas atividades que a gente pode colocar no nosso dia a dia, independente da nossa religião ou não. Pega lá o Japamala, bota um mantra no YouTube e vai
rezando o mantra junto com as bolinhas. Tem muitas técnicas que a gente tem hoje em dia, acesso, né, a isso, porque há 10 anos atrás a gente não tinha ações. Então, a gente tem acesso a isso e que a gente pode fazer no nosso dia a dia para dar uma extravasada nesse estresse. Estressado todo mundo vai ser. Inclusive a mulher, por conta do ciclo dela, quando ela está no ciclo mais, com mais progesterona, né, depois do 10º dia, ela sempre fica mais irritada, mais estressada. Então, assim, tem mulheres que na TPM, até falei ontem, elas têm a tendência a ficar mais irritada. Então, esse é o momento em conectar e entender por que aquilo está irritando, né? O que está irritando, se ela não poderia falar, se ela não poderia conversar no trabalho, ou até mesmo conversar com o marido, para ver se essa irritação dela não melhora, né? Então, eu acho essa parte, assim, muito importante, essa questão do estresse. Sim, com certeza. E você falou essa questão muito importante da mulher que vive o seu ciclo, não o ciclo menstrual propriamente, mas o ciclo de vida, né? Dessa coisa que se repete a todo mês. E isso faz parte, né, da vivência da própria feminilidade em si. E quando você silencia isso de alguma forma, você está se colocando a serviço de uma sociedade que quer que muitas vezes você seja um robô, né? Que você esteja a serviço dos interesses de alguém. E isso vai fazendo você se perder de você aos poucos, assim, né? Inclusive, isso tem tudo a ver com o próprio comportamento sexual das mulheres, né? E você mesmo falou, eu bato muito nessa questão dos anticoncepcionais, muito mais do que por uma questão, porque você é católico, você é contra. Mas não é por isso propriamente, mas porque a gente estudou toda uma questão muito mais biológica, mais comportamental também, que está envolvida nisso tudo, e que dentro dessa cultura de que você tem que estar sempre ali produzindo, 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 ou sempre a serviço do desejo de alguém, do interesse de alguém, né? Essa estabilidade te coloca mais numa posição mais manipulável, digamos assim, né? E aos poucos as pessoas vão se perdendo e isso vai minando essa dinâmica da relação do próprio homem com a mulher ali na questão da confiança, do respeito, de ter o tempo, de que nem sempre que você vai estar com vontade, o teu marido vai estar com vontade, e que o seu marido vai estar com vontade, você não vai estar. E você tem que saber respeitar isso, né? E conviver com esses momentos diferentes que cada um tem dentro do relacionamento, porque afinal de contas ninguém é uma máquina, cada um tem ali a sua personalidade, a sua vivência das suas emoções, das suas frustrações, e isso vai se refletir na Exatamente. cama, obviamente, né? Inclusive, no consultório, eu vejo muitos homens assim se autocobrando para serem uma máquina, porque eles aprenderam que eles deveriam ser uma máquina. E dentro desse mundo de Uhum. workaholic, muito estresse, alteração do sono, é óbvio que eles não conseguem dar conta de tudo ao mesmo tempo, e aí eles se cobram Uhum. muito, gelam por isso. E aí acabam partindo até mesmo para a pornografia como um estímulo, que eu não ia falar disso aqui agora, mas já que você falou, eles acabam partindo para a pornografia. E isso acaba virando uma bola de neve, altera mais ainda o comportamento sexual, a libido, podendo levar, Exatamente. inclusive, depois a disfunção erétil. E aí a gente vê que, na verdade, virou tudo uma bola de neve por uma simples falta de conexão, né? De entender ali todo o comportamento feminino, o comportamento masculino, de diálogo, tão corrida, passa tão rápido que o casal acaba não dialogando acontecendo ali entre eles, e aí vai virando uma grande... Aí o próximo ponto que eu queria falar, que eu até citei agora, é o sono, né? Dentro do Sim. Ayurveda, que é a ciência indiana, não só dentro do Ayurveda, como também da ciência tradicional, durante o Uhum. sono a gente produz hormônios. Então, durante o sono, segundo a Ayurveda, a gente aumenta o fogo do nosso intestino. E o aumento desse fogo à noite é justamente para produzir hormônios, testosterona, GH, que é produzido em forma de pulso. Então, a gente precisa de um sono reparador, né? Aquela pessoa que tem um sono picado, que acorda toda noite, ou que sonha muito, que tem muito pesadelo, que não tem um sono profundo, ela vai ter também uma alteração aí da produção hormonal dela. E, concomitantemente a isso, ela vai ter uma alteração também de digestão, porque o sono vai gerir bem o alimento, ou do jantar, ou até mesmo do café da manhã. Então, o sono é um outro fator muito importante. Está tudo interconectado, né? Não dá para separar. Se a gente olhar só para o alimento ou só para o hormônio e esquecer desses outros pontos,
a gente não consegue tratar o paciente de uma forma integral, conectada, né? Então, todos esses pontos são muito importantes, tanto para a endocrinologia, para a nutrição, quanto também para a ginecologia, né? Hoje eu vejo muitos héteros, assim, completamente conectados com o assunto, que realmente é importante, né? A gente precisa de todos nós aí trabalhando em conjunto, psicólogo, professor de educação física, porque senão o trabalho ele acaba sendo em vão, né? Insuficiente, né, na maioria das vezes. Foi muito legal você ter levantado essa questão do sono, porque se a gente extrapola um pouquinho também para outra questão da SOP, que tá muito em voga aí, digamos assim, né, quando a gente fala de saúde da mulher, tem alguns estudos mais recentes que estão mostrando a capacidade da própria melatonina de interferir na qualidade da ovulação. Então veja como existe ainda muita coisa nesse meio, né, que muitas coisas que a gente não trata no consultório, que a gente não aborda muitas vezes, que a gente acha que é bobagem. Por exemplo, vá dormir bem, né? Então, assim, que tem muito ainda papel aí que a gente ainda não conhece nesse infinito que é o nosso corpo, mas que já existem fortes indícios de como esse mecanismo do sono ainda é capaz de interferir na ovulação, inclusive. Muito, inclusive até uma dica assim geral para a galera que não tem contraindicação, gosto sempre de fazer algumas combinações de chás para a pessoa utilizar em torno das 8 horas da noite. Então chá de melissa, passiflora, mulungu, é sempre muito importante a gente tomar um chá desse em torno de 8 horas, porque é o horário ali que a gente vai começar a aumentar a nossa própria secreção de melatonina. E, dependendo da mulher, às vezes eu também prescrevo melatonina. E até as sementes, né? Semente de girassol, semente de abóbora, as frutas ricas em triptofano, banana, amêndoa. Nesse horário mais ou menos de 6, 8 horas da noite, ajuda na produção também de melatonina. Então, muitas das vezes a gente fala muito de melatonina, prescrever melatonina e esquece do alimento que também aumenta a produção dela, né? E o que eu mais vejo hoje, Felipe, inclusive, no consultório é remissão de ovário policístico. A gente não sabe o que é ovário policístico, né? Que eu saiba até agora não veio nada muito de diferente na ciência. Ninguém sabe de onde que vem isso. Não. Mas tem alguns pesquisadores que dizem que pode ser doença autoimune, o SOP. E o que eu vejo é que uma mulher, depois que ela se conecta, trabalha, toda essa questão de sono, atividade física e alimentação, depois de um tempo, assim, 1 ano mais ou menos, né? Eu vou reavaliar os hormônios no bioquímica, né, delas, não tem mais nada de SOP. Aí eu fico assim, olhando pra cara delas, eu falei, cara, eu não sei se tinha SOP, se era só alteração de atividade física, comida, tudo isso, e o corpo inflamou e o SOP apareceu. Porque agora não tem mais nada. Exatamente. Existem estudos que mostram que, inclusive, se a mulher que tem SOP e não ovula, se ela perde 5 a 10% do peso, ela já tem grandes chances de voltar a ovular. Então, assim, sem remédio. Já pensou só assim, melhora a tua vida, melhora a tua dieta e faz exercício. Grande chance de você curar essa doença, entre aspas, né? Sim. Atacar ali o cerne do problema. Hoje em dia a gente vê que tem muita relação com a resistência à insulina. Da resistência à insulina já vai muito provavelmente alterar aquele ambiente ovariano ali e trazer a ovulação de volta para muitas dessas mulheres. E toda a compensação que esse ciclo funcional traz para a mulher em vários aspectos, né? Diminuição do risco cardiovascular, diminuição do risco de depressão e por aí vai. Pois é, eu vejo muito isso, eu acredito que você veja também no consultório, né? Porque eu, às vezes, assim, eu não sei se tinha SOP ou não, acho que você tinha, agora você fez tudo certo e melhorou. Às vezes, mulheres até que eu nem faço medicação, faço metformina, é só modificação de estilo de vida mesmo, elas têm resultado. E, por fim, a nossa querida testosterona. Então, para a tecnologia... Polêmica. Por que a gente não... Eu vou ser bem sincera assim, eu gosto... Antes de eu falar da testo, eu vou falar da menopausa, né? Se a gente for pensar na fisiologia da menopausa, uma mulher na menopausa, ela não serve mais para reprodução. Ela não tem mais filhos. Então, uma mulher na menopausa, teoricamente, não deveria ter libido mais, né? Se a gente for pensar no ciclo do universo.
Mas a gente não está falando mais de mulheres cíclicas que têm 12 filhos ao longo do ano, da vida, enfim, igual minha avó teve. Então, uma mulher hoje na menopausa, ela precisa da libido, né? Ela tem que ali estar presente, o marido também, porque agora tem as medicações masculinas, etc. E aí, eu sou muito fã da reposição hormonal da mulher na menopausa, tanto para amenizar as questões de fogacho, né, dispareunia, incontinência urinária, infecção urinária, que existe indicação, né, da reposição hormonal para isso, até mesmo para essa questão da libido. Então, às vezes, eu quase que sempre eu inicio a reposição com progesterona, né? O que acontece com a mulher na menopausa? Cai tudo. Então, cai estrogênio, cai progesterona e cai testosterona. Então, geralmente, eu inicio ali, dentro do ciclo normal da mulher, o estrogênio com a progesterona. E para algumas mulheres, eu preciso sim fazer testosterona nessa fase, para ela se manter um pouco mais ativa sexualmente, até mesmo por conta da demanda do marido, né? Mas não são todas que precisam. Às vezes, uma mulher só com estrogênio e progesterona, ela já consegue se conectar ali e aí já consegue ter libido. E para a mulher que não pode fazer reposição, câncer de mama, teve câncer de endométrio, tem também os fitoterápicos, né? Tem a Euricoma longifolia, que eu amo, que é o long jack, fenogrego, que a gente pode usar na alimentação, em forma de chá. E os óleos essenciais, né? Ylang Ylang é sempre o mais... Cara, Ylang Ylang, eu sei não de onde que eles inventaram esse negócio. O negócio funciona. Ylang Ylang é um óleo essencial, sério. Quando eu postei esses dias aqui sobre óleo essencial, eu recebi um direct, eu printei, mas eu não postei esse direct ainda. A mulher escreveu assim pra mim, já era uma mulher na menopausa. Ela escreveu assim: eu não sei se você vai ler o meu direct, mas eu só tenho uma coisa para lhe dizer. Ylang Ylang, muito obrigada, você salvou meu casamento. Muito bom. Mas é isso, assim, né? Exatamente. É muito bom, eu recebi muito uma bom. paciente E aí, hoje, por fim... desesperada com isso, desesperada. E aí ela tinha um risco cardiovascular também extremamente alto. E aí eu fiquei meio assim da reposição hormonal e tal. hormonal. Resolvi pedir outros exames e Passe aí comecei Ylang para a essa conversar mulher. com ela. E eu vou acrescentar na próxima. Já estou aqui Ylang Ylang. anotando também mentalmente, porque eu comecei Ylang com algumas Ylang. reposições aí para ela, alguns fitoterápicos também para ela. Eu prescrevi fenogrego hoje também. Faz Ylang Ylang. Eu até postei esses dias também no Instagram, uma amiga minha, baiana, super arretada. Ela ia pros blocos, né, em Carnaval em Salvador, e ela tava solteira e tal. E aí ela falava: Priscila, você não tem noção, no dia que eu ia pro bloco e passava Ylang Ylang em mim, gente, Ylang Ylang é pra passar, não é pra beber não, tá? Estão perguntando aí se é pra tomar. Pelo amor de Deus, é pra passar, é pra botar no difusor, pra sair o óleo no ar. Aí ela falou assim: eu sempre quando eu usava Ylang Ylang, eu arrumava alguns, vários do bloco. Então... E esse óleo você compra em loja de essência mesmo, né? A galera tá querendo saber aqui, ó. Nessas lojas tipo Mundo Verde, Biomundo, vende óleo essencial, né? Aí você compra o óleozinho essencial e aí você pinga no difusor, umas 5, 6 gotas à noite, né? E deixa ali, nem fala pro marido não, pinga o negócio lá e deixa lá saindo no quarto. Ou então passa um pouquinho mesmo assim no pescoço, entendeu? É Ylang Ylang, com Y. Não é lambi-lambi, gente. Ó, o povo, vou te falar. Galera já leva logo pro lado da sacanagem. Gracinha aqui. Gerânio também é ótimo para menopausa. Perguntaram aqui, gerânio e rosas. Também é muito bom, mas aí já é para melhorar fogar, mais essa questão da libido, né? E aí, por fim, acabou tudo. Fizemos todas as tentativas, testosterona, né? Eu gosto de fazer a testosterona transdérmica, realmente manipulada. Saiu um trabalho recente agora na Nature, falando que não é para fazer manipulado, não tem medicação, mas eu acho que, na verdade, é uma falta mesmo de vontade da indústria farmacêutica, porque até agora só tem testosterona em gel na farmácia para o homem, e a mulher fica como? Né?
se a gente já tem trabalhos mostrando que realmente, dependendo do caso, existe a indicação de fazer testosterona. E por fim, o último ponto seria realmente fazer testosterona dependendo do caso. Em mulheres que não têm, segundo a endocrinologia, que não tem melhora como a testosterona transdérmica, que é o gelzinho, por 6 meses a gente descontinua o tratamento. Então, vão ter mulheres que a gente vai tratar com testo, vai passar 6 meses, ela não vai ter resultado na questão da libido, e aí a indicação realmente é descontinuar o tratamento, né, para ficar usando testosterona até o final da vida, né? É isso. Sim. E, Priscila, a questão da maca peruana e da Tribulus, eu vejo alguns estudos falando inicialmente sobre isso. Já tem alguns efeitos iniciais comprovados em aumento da libido também, né? Tem. Tribulus tem bastante trabalho mostrando que realmente a junção até mesmo de Tribulus com Long Jack, que é Uricoma, tem bastante... bem interessante, inclusive para o homem, não para a testosterona do homem, mas para melhorar a qualidade ali do espermatozoide. Já a maca peruana, os trabalhos novos, eles dizem que para libido não é interessante. Então, às vezes eu gosto de fazer até a maca peruana como pré-treino, né? Para o paciente que tem Alzheimer, é legal, mas realmente para libido os trabalhos são meio controversos, mas aí também vai depender de cada paciente. Ia estar acabando, até mas anotando aqui, fazendo umas notas mentais para mim, porque eu tenho coisas que eu tenho que investigar mais. Tá sim. E eu acho que também essa dimensão da questão que você falou é incrível, assim, e acho que essa live tem que ficar salva por 15 dias no Instagram para a galera poder pegar isso. Mas salve essa live para eu postar aqui no meu IGTV. Isso, vou salvar, pode deixar. Inclusive, a gente não pode esquecer de um outro ponto também muito importante que precisa ser trabalhado, que muitas vezes é o relacionamento, né? Eu há pouco tempo eu via um vídeo de um endocrinologista que falou lá na SGORG, né, na Sociedade de Ginecologia do Rio de Janeiro, em que ele colocava a diferença entre a libido masculina e a feminina, que a libido masculina é quase que um botão liga e desliga, e a libido feminina é quase que um painel de controle do avião, que eu sempre faço essa comparação para os pacientes para explicar. E a coisa é muito mais complexa do que isso, que obviamente a mulher tem esse potencial imaginário e criativo, esse infinito dentro dela ali, muito mais do que o homem, que é extremamente limitado nessa questão quando ele está diante da mulher ali, bem mais raso, digamos assim. E tratar a mulher em todos esses aspectos passa também por muitas vezes tratar o relacionamento, né? Tem uns estudos muito interessantes sobre esse tema que pegou casais e acompanhou os casais ao longo de anos, de meses, né? E fez a mesma pergunta para a mulher e para o homem separadamente, depois de alguns anos de casamento, o que era mais importante para ele depois de todo esse tempo. O homem respondeu, os homens responderam na maioria que o mais importante era o sexo e as carícias ficavam menos importantes, e as mulheres responderam o absolutamente oposto. Não que elas não ligassem para isso, mas as prioridades meio que se invertiam, né? E a gente tem que saber lidar muito com isso. Muitas vezes a falha da comunicação é tão grande que às vezes a pessoa vai precisar de uma terapia, ela vai precisar de uma ajuda profissional nesse outro sentido, em que ela está com um problema sexual, mas não por uma doença em si, mas por uma falta de confiança, falta de entrega, falta de carinho, de respeito, de uma boa preliminar, né? O ciclo sexual da mulher, falando fisiologicamente também, é uma montanha russa ali que pode acontecer, né? O homem ele vai, tem o ápice e volta, e desce. A mulher tem todo um ciclo excitatório ali que é muito mais complexo, e às vezes quando o homem não tem essa visão de respeito, de carinho, de saber que o tempo da mulher às vezes vai exigir, né, uma excitação maior, um estímulo maior, a coisa fica meio que desandando ali, né? Por isso que eu bato tanto nessa tecla às vezes de o método natural, isso é muitas vezes uma oportunidade de divisão de responsabilidade, de conversa do casal, né? E por isso que eu bato tanto nessa tecla de criar essa cumplicidade, porque é ali que você vai se sentir à vontade de falar, não tá legal para mim. Você tá indo rápido demais, né? Eu não tô gostando dessa forma, você tá me atropelando e tudo. E essas coisas vão sendo deixadas de lado, né? E aí
acha que o problema é a lubrificação, é a dor na relação, e às vezes o que está por trás disso é uma bola de neve que já está vindo de meses e anos, às vezes, de falta de comunicação, né? As pessoas não conversam, né? Tem que conversar. Moram juntos no mesmo teto, mas acabam não conversando. Tem que ter essa conexão maior aí mesmo, principalmente dessa conversa, da comunicação, né? Saber o que tá tudo conectado. Tem que acontecer tudo ao mesmo tempo. As vitaminas, a conversa, o intestino funcionando, o sono bom, tudo isso. Gente, meus filhos estão agitadíssimos aqui. Tô vendo eles aqui. Eles estão aqui do lado da live. Aqui, ó. Participativos. Minha filha só não tá aqui se manifestando porque já foi dormir. Aqui na sala tumultuando também. Já foi dormir. Esses daqui não. Isso aqui mas faz parte. Já foi. Eles só dormem se eu dormir, quando a gente for dormir. Mas Priscila, assim, quero te agradecer imensamente, né? Deixar aqui uma mensagem para as mulheres geral de que a questão é muito mais complexa do que elas podem imaginar muitas vezes e que elas não podem se conformar de chegar diante de um profissional médico que chega para elas e fala, olha, você está muito estressada, você precisa relaxar, toma um vinho que isso vai melhorar. Isso é inadmissível, eu acho, na minha visão como profissional, não querendo crucificar ninguém especificamente, para não ser antiético, obviamente, mas não se conformem, mulheres, com esse diagnóstico, de que você precisa relaxar e não assuma essa responsabilidade totalmente para você. Né? Que existe um mundo de coisas que precisam ser abordadas e essa questão não pode ser superficializada. Com certeza, até porque é tudo bem complexo, né? O vinho ajuda, mas ele também não faz milagre. O vinho, a lingerie ajuda, mas eles também não fazem milagre, né? Sim. Tem que estar tudo junto aí. Exatamente. Mas mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você pelo convite, excelente. Amei, tá? Espero lhe conhecer em breve ao vivo. Não nos conhecemos ainda, mas espero tomarmos um café. Exatamente, sem açúcar. Sem açúcar. Mais uma vez, muito obrigado. Quem sabe eu não vou lá no consultório também, né? Tô precisando dar uma recaustada nas coisas, que eu preciso voltar a fazer exercício e cuidar da minha vida também. Vai lá, vai lá. Tá bom? Beijo. Um beijo, muito obrigado. Tchau, bom carnaval, galera. Pra nós. Vamos aproveitar. Tchau. Tchau, galera.